Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar vendo este vídeo. Eu sou o pregador Emerson, da Igreja Pentecostal, ministro do Reino, entrando pelas portas do Concerto de Deus. E eu estou chegando hoje aqui, irmãos, com mais um tema, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é a destruição da humanidade se permanecer na carne. E os frutos do Espírito é aquele milagre, é o maior milagre que qualquer ser humano pode experimentar, viver e desfrutar se quiser. Tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Através desse ensinamento eu vou ensinar você como é que você vai ser feliz aqui nessa terra, deixando de andar nas obras da carne. Vamos lá, está aqui, ó. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Já digo de antemão que qualquer texto da Bíblia que você leia todo, busque todo o livro. Aqui eu vou abordar o texto, vou abordar o assunto e tema, mas você vai buscar o contexto histórico, vai botar o contexto da época, vai buscar toda a história para você ter a noção do conhecimento, ok? Porque aqui eu não tenho como passar toda a Bíblia, então tem que passar em vídeos, tem que passar em temas, tem que passar em assuntos por assuntos. E assuntos por assunto, às vezes as pessoas isolam o assunto. Se você isolar um assunto da Bíblia e não ver os outros, você vai estar caindo, vai estar se expondo ao período de cair em seitas ou cair em heresias, que são pontos isolados da Bíblia, são doutrinas que são tiradas da Bíblia, mas são pontos isolados da Bíblia. Se você pegar aquele ponto da Bíblia e colocar ele sobre todos, você está criando uma seita ou criando heresia. Por isso é bom abordar tanto o Antigo como o Novo Testamento. Mas aí mais para frente você vai estudando de acordo com o seu interesse, ok? Está aqui, ó, Gálatas 5,16, que diz assim: Porque as obras da carne são... Aqui, eu vou ler aqui o 16 aqui, ó. 5,16 em diante, que diz assim. Está aqui. Digo, porém, andai em espírito. Aqui está o maior milagre para a humanidade. Se gosta de milagre, aqui está o maior milagre. Você pode fazer milagre. Você pode andar em espírito, é o maior milagre. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façam os que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aqui o milagre, você pode andar em milagre e viver e ser esse milagre aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui está o texto. Eu vou ler aqui um texto aqui complementar, para poder explicar melhor, para ficar mais mastigado, está aqui, Nenhum trecho da Bíblia apresenta uma mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa do que em Efésios 5:16 ao 20, Gálatas 5:16 ao 26. Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como do fruto do espírito. Obras da carne. Carne, no grego, quer dizer sax, natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Romanos 8, 6, 8, 13, Gálatas 5, 17 ao 21. Aqueles que praticam
as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida, mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Aqui está, meus irmãos, né? Esse texto de Gálatas falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Está aqui o que destrói a humanidade, irmãos. O que destrói a humanidade é a falta de controle, de querer controlar suas obras carnais. Quando o homem vive desenfreado como uma carreta desgovernada, que ele não tem freio, ele não obedece mais o pai, não obedece mais a mãe, que ele não obedece mais ninguém, que ele não obedece, vai restar para obedecer o pastor. Quando o cara não obedece mais o pai, não obedece mais a mãe, não obedece mais ninguém, vai restar mais um que Deus vai botar para obedecer o pastor. E se for um pastor daquele que pega no pé, que chega duro, isso que é o pastor do bom, que pega no pé, que prega a palavra, que chega, se ele obedecer, ele vai mudar. Se não obedecer, ele vai viver nas obras da carne. Então, para viver nas obras da carne, vai gerar isso aqui, irmão. Vai gerar a obra da carne: é ira, é contenda, é porfia, é inimizade, é prostituição, é idolatria, é avareza, é dissensão, é inimizade. Então, para viver do Espírito, para poder viver o milagre de uma vida em paz e uma vida tranquila aqui nessa terra, é preciso o homem querer viver no Espírito de Deus, ou seja, segundo tudo aquilo que o Espírito de Deus revelou. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a sabedoria do Espírito, né? Sabedoria do Espírito, o ensino do Espírito Santo, né? Assim, a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira homens de Deus, o Espírito Santo inspira mulheres de Deus, o Espírito Santo inspira pessoas para poder trazer para nós o conhecimento, o ensinamento, para que a gente possa, né, estar ligado na videira, ligado em Cristo através do conhecimento das suas escrituras. Então hoje aqui estou falando sobre o maior milagre para a humanidade, que é, aleluia, glória a Deus, viver no Espírito. Continua aqui este vídeo.